E fala também se Anderson Barros corre risco de demissão no Palmeiras. As últimas do mercado, bastidores, finanças e tudo o que está em jogo nas 2 rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Mais um giro de notícia aí para você acompanhar informações do Palmeiras, informações exclusivas e atualizadas para você não perder nenhum conteúdo do Verdão, o maior clube brasileiro. Rapaziada, chegamos aqui com mais um giro de notícias nesta segunda-feira, dia 1º de dezembro, com muita informação do Palmeiras atualizadas, né? Nicola trazendo informações para você. Eu peço humildemente para que você curta esse vídeo, né? Deixe o like neste vídeo, se inscreva no canal e ative o sino das notificações e comente também, tá? Comenta aí sobre o que foi falado nesse vídeo, pode criticar, pode falar bem, pode fazer o que você quiser, fique à vontade aí, use o espaço de comentário para você se expressar. Quiser comprar uma camisa do Verdão, quiser comprar algum produto do Palmeiras, tem aí o link na descrição, só clicar lá e você será direcionado para uma das lojas Mercado Livre, Shopee, Netshoes ou Magazine Luiza e compre o que você quiser. Agora vamos parar de enrolação, vamos seguir com o giro de notícia, porque tem muita informação legal. Hora de te atualizar sobre o que resta em disputa no Campeonato Brasileiro a 2 rodadas do fim. Nesse domingo, com a vitória do Fortaleza contra o Atlético Mineiro, encerrou-se a 36ª rodada. E dá para contar que o título hoje tem apenas 2 times na disputa. O Cruzeiro, com um empate no sábado contra o Ceará, saiu de qualquer disputa. Hoje Flamengo e Palmeiras são os candidatos, mas o Flamengo é favoritíssimo. 75 pontos para o Fla, 70 pontos para o Palmeiras. Se o Flamengo vencer o Ceará na quarta-feira, será campeão. Ainda que não vença, mas contando com o tropeço do Palmeiras contra o Atlético Mineiro, e o Fla também se sagra campeão na quarta-feira. Preciso contar ainda sobre a disputa por vaga na fase de grupos da Libertadores da América. Nesse momento, os 7 primeiros colocados do Brasileiro vão para a Libertadores. Os 5 primeiros direto para a fase de grupos, o 6º e o 7º vão para a pré-Libertadores. E a briga pela 5ª colocação envolve o Botafogo, 59 pontos, o Fluminense, 58 e o Bahia, 57. Hoje, se o campeonato acabasse, o Botafogo com o 5º lugar iria direto para a fase de grupos. Flu e Bahia teriam de disputar a pré-Libertadores. É importante contar, porém, que até a 8ª colocação pode garantir vaga na pré-Libertadores. Isso acontece se o campeão da Copa do Brasil estiver entre os primeiros colocados do Brasileirão, casos, por exemplo, de Cruzeiro e Fluminense. E a briga pela 8ª colocação envolve vários clubes. São Paulo hoje é o 8º com 48 pontos, Corinthians e Grêmio têm 46, Vasco, Bragantino e Galo 45 pontos cada. Sobre a briga contra o rebaixamento, 5 times brigam para não ficarem com as 2 vagas que restam no Z4. O Sport e o Juventude já caíram, as outras 2 vagas nesse momento pertencem a Fortaleza com 40 pontos e Internacional com 41. O Santos com 41 pontos, o Vitória 42 e o Ceará 43 são outros muito ameaçados. Hora de falar sobre o Palmeiras, qual a chance de Anderson Barros ser demitido no Verdão? A pressão já começou, especialmente depois do vice-campeonato na Libertadores da América. Anderson Barros, que quase caiu do Palmeiras em outras 2 janelas, sempre pela falta de resultados. Dá para imaginar que a pressão será maior do que nunca, até porque 2025 vai terminar sem que o Palmeiras seja campeão, apesar de ter investido 703 milhões de reais em reforços e ter uma folha salarial superior a 30 milhões de reais por mês. Importante registrar também que desde o início do ano passado, o Palmeiras tem um único título do Campeonato Paulista de 2024. Mas, apesar da pressão, dá para cravar que o Anderson Barros não cai. Primeiro porque a Leila Pereira entende que o trabalho do diretor executivo de futebol é bom. Depois, porque o Abel Ferreira é o grande defensor do executivo de futebol já há bastante tempo. Foi o Abel que impediu que o Anderson caísse, especialmente na virada de 2024 para 2025, quando o João Paulo Sampaio já tinha sido inclusive avisado de que assumiria o departamento de futebol profissional. Nicola, mas o trabalho do Anderson Barros é ruim? Eu acho. Especialmente se a gente levar em consideração os reforços que chegaram para essa temporada. Foram quase 300 milhões de reais investidos em jogadores que são muito reservas. Casos do Sosa, 90 milhões de reais. Do Facundo Torres, 73 milhões de reais. M. Martínez, 46 milhões de reais. Jefité, 38 milhões de reais. E Mikael, mais 30 milhões de reais. Onde o Gerson tem chance, André e Gerson tem chance de vir para o Palmeiras em 2026. Anderson, vamos lá.
Palmeiras não busca volante não, tá? Não está entre as prioridades do Palmeiras para a próxima temporada. Especialmente porque o Gerson, que você está se referindo, custa 25 milhões de euros e o André, se você estiver falando do jogador do Wolverhampton, o André está a caminho do Manchester United, tá bom? Nicola fala dos 700 milhões do Porco, o time mais caro, fala do custo-benefício dele. Bora explicar essa história. O Palmeiras, pela primeira vez na era Abel Ferreira, deve terminar a temporada sem nenhum título. O Abel assume em 2020, ganha Libertadores, enfim. Todos os anos do Abel no Palmeiras foram sinônimo de títulos, no plural. A única exceção havia sido no ano passado, quando o Palmeiras só ganhou o Campeonato Paulista, tá? Nesse ano a coisa piorou, porque nem o Palmeiras venceu, para piorar, ainda perdeu o título na final pro Corinthians. Foi eliminado na Copa do Brasil pelo Corinthians, o Libertadores da América já foi por espaço e o Campeonato Brasileiro deve ser perdido na próxima quarta-feira. O que eu quero dizer com tudo isso? É o pior ano da era Abel e com a lembrança de que nesse ano o Palmeiras gastou 703 milhões de reais em reforços, um recorde estrondoso na história do clube. Só para vocês entenderem, no ano passado era o recorde de investimento com contratações, 193 milhões de reais. O Palmeiras salta de 200 para 700 milhões em investimento em reforços e termina a temporada sem título nenhum. Para piorar a situação, importante registrar que a Leila Pereira, que vive achando que ela fundou o Palmeiras, que o Palmeiras surgiu das cinzas a partir da chegada dela, a Leila tem 4 participações em Libertadores e nenhum título, né? Já os presidentes que a antecederam, esses conquistaram títulos, e tenho certeza que o torcedor do Palmeiras gosta muito mais do Gagliotti, do Paulo Nobre, do que da Leila Pereira, alguém que chegou ao Palmeiras sem nem ser torcedora alviverde, né? A Leila era torcedora vascaína, ela acabou caindo de paraquedas no Palmeiras por causa do marido dela, esse sim, palmeirense fanático, José Roberto Lamáquia. Fala, Nicola, final de 20, jogamos mal e vencemos. Final de 21 também. Essa não foi diferente. Sabe a única diferença? A agressão do Pulgar. Se fosse o Fux na canela do Pulgar, a mídia diria o que agora? Brunão, eu tenho certeza que foi pênalti, que foi falta para vermelho. Tenho certeza absoluta. Disse isso, inclusive, no vídeo de ontem. Até acho que foi o Veiga no lance um pouquinho antes, que entra com uma chuteira alta. Aquele lance também foi pesado, mas bem menos pesado do que o Pulgar. Cara, o Pulgar, o lance estava parado. O Pulgar chega na canela do Fux, deixa 2 marcas. Achei um grande equívoco. E o Pulgar o Flamengo jogaria com um tempo e meio com um jogador a menos se o Pulgar tivesse sido expulso, né? Isso foi de fato determinante. Para o Abel embora, para mim e para você, Sivanildo, eu não mandaria embora, cara, porque vai ser muito difícil contratar um outro treinador do nível dele, mas a temporada do Abel foi bastante abaixo, tá? Boa noite, Nicola, o que acha da Leila ficar por mais um mandato no Palmeiras? Muitos discordam dessa ideia. Rafa, a Leila deu uma entrevista lá no Peru, importante, tá? Ótimo tema que você me sugere aqui. Eu vou resgatar uma frase da Leila Pereira. Leila foi perguntada se ela pode trabalhar como presidente da CBF. Leila está muito alinhada ao Samir Chaldie, muito, tá? Ela, inclusive, foi a única presidente de clube em São Paulo que não apoiou o Reinaldo Carneiro Bastos, que é o presidente da Federação Paulista, para apoiar o Samir Chaldie. E muita gente está entendendo que essa proximidade diz respeito a uma possibilidade de a Leila se tornar a próxima presidente da CBF. Ela foi perguntada, e aí, você pode se tornar presidente da CBF? A resposta foi não. De jeito nenhum, não quero. Eu gosto de clube de futebol. E eu não vou sair do futebol. Acho futebol fantástico. Descobri o meu lugar. Às vezes a pessoa passa a vida inteira e não descobre o seu lugar. Eu descobri. O meu lugar é no futebol. Então a Leila está deixando bem claro que não pretende sair do futebol. E do futebol de clube, né? Não da CBF. Tá muito forte lá no Palmeiras o boato de que ela segue trabalhando nos bastidores para um 3º mandato. Ela foi eleita a primeira vez, conseguiu a reeleição como permite o estatuto. Para ela tentar uma outra reeleição, ela precisa mudar o estatuto. E ao longo do ano, esse boato surgiu. Lá nas alamedas do Allianz, uma pessoa próxima a ela começou a sondar outros conselheiros e a reação foi muito negativa. Ninguém no Palmeiras foi favorável, nem as pessoas próximas a Leila, tá? Por entenderem que é contra o estatuto, que mudança de estatuto é muito feio, não é algo legal e tal. Mas a percepção que eu tenho é de que a Leila vai trabalhar nos bastidores para isso, para tentar uma alteração no estatuto. Se ela não conseguir, aí
e diante dessa vontade, dessa vocação que ela descobriu para trabalhar em clube de futebol, aí eu acho que começa a ficar forte a possibilidade dela e o marido dela tentarem comprar o Vasco, tá? Diante dessa frase que eu li para vocês, e lembrando daquele empréstimo de 80 milhões de reais que a Leila fez em nome da Crefisa para o Vasco, se o Vasco não devolver esse dinheiro, a Crefisa passa a ter 10% das ações do Vasco. Então ela já está meio que plantando a possibilidade de num futuro não tão distante, ter um pezinho dentro de São Januário, tá bom? Tá valendo, né, rapaziada? Tá valendo mesmo, porque ficamos aí com o nosso giro de notícias atualizadas do Palmeiras. Espero que você gostou, que você goste também, na verdade, desse vídeo. Não esqueça de deixar o like, inscreva-se no canal, ative o sinal das notificações, tá? É muito importante para que o crescimento do canal seja contínuo, tá bom? E você que já faz parte dessa família, eu lhes agradeço de todo o coração, valeu? Muito obrigado por tudo. Então, rapaziada, encerraremos agora esse giro de notícia, né? E lá por umas 6 horas, 7 horas, até 8 horas da noite, estaremos com a segunda edição aí, com muita informação do Verdão. Combinado? A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Eu fui.